Vamos retomar o curso de Geocronologia e Geoquímica Isotópica. Agora o tema é análise isotópica em espectrometria de massa. E esse material é uma atualização, uma edição do material inicial feito pelo colega Mauro Geraldes, da UERJ. E eu preciso que tudo que seja dito aqui na aula e seja discutido, os colegas mantenham isso sempre durante o curso, porque a análise isotópica ela é tema recorrente no curso inteiro, né? Inclusive na aula prática de visita aos laboratórios. Por quê? Porque não basta ser um usuário, entregar sua amostra num laboratório de geologia isotópica. Você precisa conhecer o fundamento da análise, né, entender as especificidades daquele laboratório, conversar com a equipe, para que você possa entender as restrições, as especificações dos seus resultados. Okay? Para tornar fácil o entendimento da análise isotópica, né, e entender o que é a espectrometria de massa, a gente costuma dizer entre o pessoal que trabalha no laboratório, né, que a espectrometria de massa o espectrômetro de massa é uma balança de altíssima resolução, porque ele é capaz de comparar a massa de íons, né, especialmente íons de um mesmo elemento, né, que são os isótopos. Vamos fazer uma aplicação para entender, né? Usando uma balança de pratos e pesos padrão, né? Que é utilizado muito em armazéns antigos, em feiras livres, né? Em que você chega lá, você usuário chega com o seu peixe ou sua carne que você comprou, quer saber quanto que ela está pesando, né? Será que deu mais de 1 quilo, menos de 1 quilo? Aí o feirante vai lá, ou o dono do armazém, coloca um peso padrão de 1 quilo, né? Se ela exceder isso aí é porque deu mais de 1 quilo. Aí ele vai colocando outros pesos menores até que a razão fique 1 para 1 e diga, olha, tem 1,2 kg. Né? Tudo que está aqui de um lado e de outro, a balança equilibrou na horizontal, está certinho. Então, o que a balança faz é comparar massas. Né? E aí, devido à técnica da medida, o cara pode te dizer quanto que tem a sua massa em relação a uma superposições de padrão. Agora vamos ver como é que funciona isso na geologia. Você tem uma amostra, por exemplo, de carbonato, né, e você a dissolve, você, pessoal do laboratório, e o espectrômetro separa os isótopos de estronço. O estronço tem 2 isótopos, de massa 87 e 86. Uma variação de uma unidade de massa atômica, mas é suficiente para o nosso aparelhinho descobrir que ele consegue coletar num lugar mais 87, no outro só o 86. Ele separa direitinho esses íons depois que eles estão lá passeando dentro do espectrômetro, correndo. E aí ele separa e te diz, que nem o feirante, só que ele não tem um padrão de pesos. Ele vai te dizer quanto de 87 tem em relação a 86. Isso é interessante? É sim, porque os carbonatos ao longo do tempo, né, para o mesmo tipo de carbonato, um carbonato do Cambriano tem muito mais estronço 87 do que um carbonato atual que está depositando num coral agora, no quaternário. Por quê? Porque o 87, o estronço mais pesado, ele é gerado pelo decaimento do rubídio. Então, quanto mais tempo se passou desde aquela cristalização daquela calcita ou aragonita, mais estronço 87 ele vai ter. Então, só pela razão, você pode dizer, não, esse aqui é um carbonato mais antigo, mais novo. Você pode ter também o bichinho fazendo a sua carapaça com o estronço que estiver disponível na água do mar. E na água do mar, os rios podem estar depositando estronço de diversas fontes, né? Tem um embasamento arqueano lá, com um estronço muito velho, com uma razão muito radiogênico, com muito 87, e um estronço bem mais novo, fanerozoico. E aí o seu carbonato vai aproveitar o que tiver ali disponível e dependendo da variação do coral, eu estou perto do embasamento arqueano, o coral vai cristalizar com mais estronço 87. Quando ele está na ausência disso, menos estronço 87. Então, nosso equipamento é legal para saber isso. E aí, a diferença só é que esse equipamento é muito sensível a variações muito pequenas. Não é variação assim como de 1 kg para 1,2 kg. Né? Olha lá o nosso caso aqui. Ó. Não são variações, ele podia dizer aqui, variações, por exemplo, de 2. Né? Tem 2 vezes mais estronço 87 do que 86. Né? Ou ao contrário,
né, tem 10% só de estronço 87 em relação a 86. Mas não são assim as variações. Elas ocorrem na quinta casa decimal, as razões são muito parecidas, as variações, olha lá, 0,713,98 para 0,713,42. Então tem todo um refinamento da análise, da detecção, das correções, para a gente consiga perceber essas variações sutis aqui que sejam úteis ao nosso trabalho. Feita aquela comparação, então, vamos então entender as etapas da espectrometria de massa, né? A espectrometria de massa, ela, dada uma determinada amostra, você não coloca uma amostra bruta de nada, um pedaço de plástico, de giz, um pedaço de rocha ou ainda um mineral inteiro lá dentro do espectrômetro, da parte da espectrometria. Você vai ter que separar aquele teu material em íons, né? E íons de preferência do mesmo elemento, né? Porque é o que você vai separar. Então você tem que trazer dentro do vácuo e dentro de um campo magnético muito forte, né, uma série de íons da sua amostra. Então a primeira coisa, o espectrômetro trabalha com alto vácuo, ele tem que preparar um ambiente de alto vácuo para você. Ele tem que ionizar essa sua amostra, né, e separar as massas daquele elemento, daqueles elementos, de uma forma bastante eficiente, detectar esses diferentes íons ou nucleidos de massa diferentes e depois transformar essa detecção, que é fina em milielectronvolts, né, num registro que o usuário possa entender que são as reações isotópicas com seus erros inerentes e correções. Antes da gente cair dentro do mecanismo da espectrometria de massa, que vai ser a segunda coleção, da segunda parte da aula, vamos entender isso aqui em relação à aula que nós falamos aí, como que a descoberta da radioatividade tem a ver com a espectrometria de massas, né? Aí, de novo, a gente pode lembrar do Henri Becquerel, aquele que deixou as suas amostras de sais de urânio dentro da gaveta num dia chuvoso, né? E logo depois ele com a Madame Curie, né, começaram a entender como que se chamava aquela força, aquele tipo de raio que não era raio-x, era uma radioatividade, uma atividade natural, né? E o primeiro material estudado foi o tório, né? E aí depois vem toda a parte, as contribuições do Rutherford, que eu mostrei na aula passada, com os tipos de emissões, quando ocorrem os decaimentos, né? As emissões alfa, beta e gama. E aí, logo depois, as idades dos materiais, por conta de uma taxa de emissão e de uma taxa de evolução de um resíduo, né? Perda do pai e aumento do resíduo, então você tinha elementos pai e elementos filho. Os químicos e os físicos começaram a medir proporções de pais e filhos, como o urânio e o hélio, o urânio e chumbo, em minérios de urânio, né, porque tem muita quantidade de urânio, de todo o mundo, já com uma idade relativa conhecida e até uma idade absoluta, né? Ah, não, isso aqui é uma mina de urânio do Proterozoico, essa aqui é uma mina de urânio do Cenozoico, uma mina do Paleozoico, e aí comparando as proporções elementares e conseguiram ter idades no início só cambrianas, né, do fim do Paleozoico, do início do Paleozoico até idades de bilhões de anos aqui do Boltwood. Boltwood, para vocês terem uma ideia, era o geoquímico do Serviço Geológico Americano e ele foi o responsável por manter uma coleção de padrões químicos e análises químicas de rochas que continua sendo usada até hoje, né? E aí a ideia isso tudo é química elementar, não se falava de isótopo ainda, né? O isótopo apareceu por conta da colaboração de químicos na brincadeira, né? Continua o Rutherford aqui e o Soddy, que eu li para vocês, a leitura dele da noite do Prêmio Nobel, quando em séries de decaimento do urânio até chegar ao chumbo, se percebeu que havia lá vamos que seja umas 12 etapas, né, entre o urânio e o chumbo, só que na tabela periódica não tinha espaço para 12 elementos químicos, então eles perceberam que naquelas etapas intermediárias de decaimento deveria se repetir o elemento, só que não com o mesmo número atômico, porque senão ele teria todos eles tinham a mesma capacidade, a mesma especificidade química, né? Mas com massas diferentes, né? E aí ele sugeriu lá com uma amiga, com uma colega dele, esse nome veio isótopo, que é iso é igual, e topo, que é lugar,
quer dizer que deveriam ter elementos que ocupavam a mesma posição na tabela periódica. No entanto, substâncias que ocupavam a mesma posição na tabela periódica, mas não tinham a mesma massa atômica, né? Só o mesmo número atômico. E aí, em 1913, finalmente, de uma forma experimental, aquilo que estava previsto de existir, que eram os isótopos, foi verificado numa técnica chamada espectrografia de massa, que foi feita pelo Aston. A espectrografia de massa era uma técnica que se usava assim, raios catódicos, um tubo de raios catódicos que separava cátions e ânions, né, que seriam, sabe, na verdade, separava seus elétrons, né, os íons e seus elétrons em tubos, raios aniônicos e catiônicos, né? E esses raios catiônicos eles eram colimados, né, passavam por um campo magnético e eles acabavam separados em espectros que eram registrados num papel fotográfico na época. E aí então o Aston, né, e o grande colaborador dele, o Thomson, famoso pra caramba, ele é considerado o precursor da espectrometria de massas, mas o que ele fez inicialmente foi uma espectrografia, só o registro. Reparem só, um gás que está aí, ele foi separado em várias raias do hidrogênio, né, do CO, do monóxido de carbono, do mercúrio, né? E aí ele estava separando as substâncias aqui com valências, até que ele, nesse momento aqui, ele conseguiu separar numa raia assim, um pouco grossa o neônio, né? E o neônio tinha uma massa atômica conhecida de 20 já. E ele falou assim, não, mas essa massa atômica aqui é maior, esse raio aqui do ladinho dele tem que ter um pouco mais de massa, que daria 22. Então o que está escrito aqui, que é interessante, é o relato dele, do Aston, e que ele dizia que é curioso, né, é que a primeira constatação da ocorrência de isótopo aconteceu numa das substâncias mais raras da face da Terra, que é o neônio. Ele diz lá que eles tinham disponível, é possível que na Terra inteira some na atmosfera toda 1 grama de neônio apenas, né? Pra vocês terem uma ideia. Então, ele diz lá, ó, quando eu fui obter a fotografia, né, de constituintes leves do gás, em que tem hélio, neônio, né, que deixou um traço muito forte, e argônio, a adição de uma linha correspondente ao peso atômico 22, que eu não pude identificar essa linha como nenhum gás, né? A origem dessa linha pode ser variada, né? Ela pode ser um elemento gasoso desconhecido e ainda não reconhecido, que tem esse peso molecular, né? Pode ser uma combinação CO3, alguma coisa nesse sentido, né? De novo, se a gente aceita a teoria do Mendeleev, da tabela periódica, né, não existe espaço para um novo elemento com essa massa atômica. Então, realmente, essa linha ela deve ser simplesmente porque o neônio tem 2 massas, e está mostrando para você isso aí, né? Então, a parte da tabela. Então, o que ele quer dizer que das intensidades relativas da linha 22, né, a gente pode concluir que a quantidade de gás neônio dado a linha 20 de massa 22 é uma pequena fração da quantidade total de neon. Então, que legal. O isótopo, a massa distribuída dos isótopos são frações do total. Se você tiver 1 grama de neônio para analisar, né, o 22 vai corresponder a tantos por cento e o 20 a tantos por cento. Sempre vai somar o total da sua amostra. É claro que não tem 1 grama, porque o próprio autor falou que 1 grama tem na Terra inteira. Continuando, então, o histórico, né, reparem o seguinte, que à medida que a espectrometria de massa foi evoluindo, começou-se a determinar massas atômicas dos elementos, né? E aquela ideia de idades químicas, um pai e o filho, né, entre urânio e chumbo, chegou a atingir idades conhecidas do Arquiano nessa época, em 1931. Né? Até que, efetivamente, os engenheiros conseguiram construir um espectrômetro de massa que não só registrasse as raias dos isótopos e dos elementos, mas os comparasse a massa de um para outro. E o cara importante nisso foi o Near. Tanto é que os espectrômetros, hoje a configuração deles é chamado espectrômetros tipo Near.
né? E o primeiro trabalho que ele fez foi exatamente trabalhar com urânio e chumbo e desenvolver a geocronologia urânio e chumbo, isso nos anos iniciais da Segunda Guerra Mundial, mas o trabalho dele foi interrompido para a produção de urânio suficientemente enriquecido para iniciar uma fusão nuclear. Então, reparem que nesse intervalo, o que mais se usou é o espectrômetro de massa, que existem nas usinas de beneficiamento de minério, até hoje, essas que estão lá em investigação no Irã e que existem legalmente nesses países aí que obtiveram a autorização da Agência Internacional para produzir urânio enriquecido. Esses equipamentos têm espectrômetro de massa para fazer esse enriquecimento, né? E reparem que ainda, logo no primeiro ano após a guerra, começou-se a trabalhar com modelos de evolução isotópica do chumbo. Por quê? Porque da aula passada nós vimos que a quantidade inicial do filho é muito importante para você determinar a idade de um material. E como é que você sabe qual foi a quantidade inicial dos diferentes tipos de isótopos de chumbo, que são 4? Você faz modelos matemáticos com vários cenários, como que isso aí foi evoluindo a partir do decaimento dos vários tipos de urânio. E esse foi o primeiro modelo matemático, foi o do Holmes e Halterman. Na década de 50, no pós-guerra, né, aí já começou a Guerra Fria, continuou a tecnologia muito avançada para determinações urânio-chumbo e chumbo-chumbo. Inclusive, se procurando a idade da Terra, foi em 55 que o Patterson fez uma isócrona chumbo-chumbo com vários meteoritos, né, condríticos, rochosos e carbonosos, e determinou uma idade que até hoje não se conseguiu nada muito diferente disso, que é 4,55 bilhões de anos. Além disso, também se melhorou o cálculo das idades urânio-chumbo usando um diagrama chamado Concórdia, que também é baseado em modelos de evolução do chumbo da Terra. Continua o desafio da razão inicial. Depois, na década de 60, né, durante a Guerra Fria, né, começou-se a trabalhar. Lembre-se que as razões isotópicas têm variações muito sutis, e essas variações são dimensionadas, são muito em função da detecção, dos detectores daquela balança lá, né? Então, houve uma melhoria do design dos espectrômetros de massa. Reparem que eles começaram a trabalhar na quarta casa decimal, que antes era só na terceira e hoje trabalham na quinta ou na sexta. E por quê? Porque a sensibilidade do material que reveste os detectores chegou na sexta casa decimal do volt, né? Milhões de vezes menor do que 1 volt. Então, para ter variações sutis, para que aquela eletrônica consiga perceber que está chegando íons, né? E a mesma coisa foi a época de ter certificação de padrões isotópicos, principalmente pelo Serviço Geológico Americano, padrões interlaboratoriais de padrões de razões isotópicas, não são de pesos atômicos não, para poder que os laboratórios tivessem uma troca de informações melhores entre um e outro. A década de 70, ela foi e 80, né? E até hoje ainda tem algum trabalho sobre isso, mas a geocronologia foi uma das maiores beneficiadas e uma das maiores contribuidoras para a ciência do conhecimento da geologia da Lua, principalmente da idade e das razões isotópicas das rochas lunares. E aí, então, se começou a trabalhar com outros métodos, como o Samari e o Neodym, continuou a modelagem do chumbo inicial, novos equipamentos muito mais sensíveis, como o SHRIMP, por exemplo, foram investigados, e a análise in situ de pequenos grãos, né? Porque antes, aqui numa rocha granítica da Terra, você tira lá 3 gramas de zircão, tem milhões de cristais de zircão. Mas as rochas lunares tinham pouquíssimos zircões, quando tinham, então você tinha que fazer análise 1 a 1, aí passou a ser feita análise in situ, como se fosse uma microsonda, um microscópio, em cima de cada grão. E para fechar essa aula, vamos ver na América do Sul como que chegou a geocronologia, né? A geocronologia, vocês podem ver aqui pela lista que está aqui, que há uma predominância, né, do Brasil dentro da geocronologia na América do Sul e na América Latina, incluindo a América Central.
não sei o México, mas pelo menos até a parte a sul do México, e é um protagonismo do estado de São Paulo nessa atuação, né? Desde o início aqui, o primeiro espectrômetro, que é do IPT em 1958, né? E aí depois, logo seguida, no ano seguinte, do Instituto de Energia Nuclear, também de São Paulo, e depois segue-se a USP, com raras exceções, como em Minas Gerais ou no Pará, que é o Centro de Pesquisas Geocronológicas, que desde a vinda desse grande precursor da geologia, que é o Reynolds, né, tem toda uma história associada que você encontra no livro aí que a SBG lançou sobre a vida e a obra do professor Cordani. Ali também tem muito sobre, né, a estágio precursor e aí o avanço da geocronologia dentro do CPGEL. E reparem que os fabricantes de espectrômetros não são muitos, né? É a VG, depois vem a Finnegan e agora a Thermo Finnegan. Para vocês terem uma ideia, os equipamentos de espectrometria de massa não são fabricados assim, não tem pronto atendimento, não tem uma linha de fabricação, eles são fabricados um a um, eles são encomendados, você adquire um espectrômetro, daqui a 2 anos ele chega, e cada espectrômetro tem as suas especificações, tem a especificação geral, mas aquele equipamento vai trabalhar num range de condições, vai entregar um determinado resultado, porque aquele conjunto de peças que foi feito, elas têm, cada uma tem a sua composição, sua liga metálica, trabalha numa temperatura X, numa umidade X, então por isso que a conversa com a equipe do laboratório, com o coordenador do laboratório, é muito legal, porque eles vão poder dizer o que é possível, o que não é possível fazer com a sua amostra. E as 2 últimas linhas aqui são a participação da UERJ nessa história, a partir dos anos 2000. Começou com a entrega do Finnegan Triton, que está lá funcionando até hoje, um dos melhores espectrômetros e mais precisos que a gente tem no Brasil. Depois chegou o Thermo Neptune, que é um laser ablation, que está no Multilab, né, no 3º andar, e na mesma época os isótopos estáveis no LGQM, que é um laboratório que está ao lado do LAGIR. Tá bom? Obrigado.